E aí, pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um aulão para a quarentena e hoje nós vamos falar um pouco sobre os pronomes indefinidos. Um pouco não, porque essa aula aqui foi um pouquinho extensa para montar e eu, que não sou disso, vou me lançar mão desse tipo de recurso para pedir para vocês deixarem o like aí, porque afinal de contas tá dando muito trabalho para fazer. Vamos lá. Pronomes indefinidos são usados para indicar pessoas, lugares e coisas indeterminadas ou indefinidas. Aqui estão eles: o some, o any, o no e o every. Tem significados próprios, tá? Mas vai dar uma emboladinha no meio de campo mais pra frente, porque tem umas traduções aí que vão mudar. Os pronomes indefinidos são usados em frases afirmativas, negativas e interrogativas, e para cada forma existe um. Olha só, o some ele é usado para afirmativa, tá? Por exemplo, I have some money here. Eu vou usar a mesma frase para as três formas. E vocês vão ver que vai mudar algumas coisinhas e outras não. I have some money here. Eu tenho algum dinheiro aqui. Você sabe quanto dinheiro que tem? Não, isso é indefinido. Então, por essa razão, a pessoa usa um pronome indefinido na frase para se referir ao dinheiro que é uma coisa, né? Aí tem o N. O N significa qualquer. Se ele estiver na afirmativa, que ele também pode estar na afirmativa, tá? Ele vai estar com esse significado. Mas se ele estiver fazendo uma pergunta, o significado dele vai mudar para algum, igual o some. Mas, né, ele tá ali porque ele tá fazendo pergunta. É a função dele. Por exemplo, se eu quiser fazer a pergunta do dinheiro ali de cima, eu vou perguntar assim, ó, Do you have any money here? Você tem algum dinheiro aqui? Né? E não vou traduzir ele como qualquer porque ele está na pergunta. E nem faria sentido também. E o no é específico para negativa. E ele, apesar de ser um específico para negativa, ele está dentro de uma frase positiva, ó, porque não tem nenhum advérbio de negação na frase, a não ser o próprio pronome indefinido, que é o no. E vai ficar, a tradução vai ficar esquisita, ó. I have no money here significa eu tenho nenhum dinheiro aqui. Só que a gente não fala assim em português, a gente fala eu não tenho nenhum dinheiro aqui. E para eles não deve fazer isso, duas negativas na mesma frase não dá certo, né? Mas se você quiser falar da maneira igual ao português, né? Você tem um outro jeito de falar que a gente vai ver mais pra frente. Agora, a forma afirmativa, os pronomes indefinidos específicos para essa forma aí são o some e o every, sendo que o every também é visto em frases negativas, porque ele é mais abrangente, ele é geralzão, gente, tá? Por causa do significado dele, significa todo, né? Então, vamos lá. Os exemplos. I need some free time to have a rest. Eu preciso de algum tempo livre para descansar. É uma frase totalmente afirmativa, tá? A outra com every. She takes Italian lessons every day. Ela faz lições de italiano todo dia, tá? Então, every significa todo. Agora, a frase, uma das frases em que o every aparece negando alguma coisa ou dentro de uma frase negativa é essa daqui, ó. Isso é um exemplo, ó. Not every day is the same. Então, nem todo dia é igual, tá? Passando adiante, forma interrogativa. Um pronome indefinido específico para a forma interrogativa é o any e, por estar em uma pergunta, ele toma o significado do some, que significa algum, né? Lembra? Então,
Do you have any money here? O mesmo exemplo lá. E a tradução, você tem algum dinheiro aqui? Em outros casos, ele mantém a própria tradução. Por exemplo, will they accept any answer? Eles aceitarão qualquer resposta? Na forma negativa, como eu disse antes, tem dois jeitos de você falar, né? Com os pronomes indefinidos. Um deles é o uso do no, que a gente já viu, que apesar de ter estrutura afirmativa, transforma a frase em negativa. Sendo assim, o pronome indefinido específico para a forma negativa. O exemplo, I have no money here, que é o primeiro exemplo que eu passei, né? Lá atrás, não sei para onde eu vou, tá? Então, I have no money here eu tenho nenhum dinheiro aqui. A gente não fala assim, né? Ai, professora, mas eu não falo assim, eu falo eu não tenho nenhum dinheiro aqui. Beleza, essa é a outra maneira de escrever as frases negativas com pronome indefinido. Você vai usar o N só quando você tiver um not na frase. Not, do not, cannot, will not, would not. Tem not, você usa N, tá? Então, aí tá abreviado no exemplo, ó. I don't have any money here. O N vai mudar a tradução dele para nenhum, tá? Então, eu não tenho nenhum dinheiro aqui. Você tem que pegar esse tipo de raciocínio, tá? Ó, o N muda a sua tradução para nenhum. Então, vai ficar de I don't have any money here. A tradução para eu não tenho nenhum dinheiro aqui, que é o português que a gente fala, né? E é uma maneira também de se falar negações usando o pronome indefinido já numa frase negativa. Agora, a gente vai entrar numa parte que eu acho bem legal, que é a parte dos derivados. Os derivados nada mais são do que as combinações dos pronomes indefinidos com algumas terminações. Ó. Os pronomes indefinidos são combinados com terminações referentes a pessoas, lugares e coisas, dando origem a seus derivados. As terminações são as seguintes, essas coloridinhas aí, ó. One e body para pessoas, where para lugares e thing para coisas. Podemos combinar todos os pronomes indefinidos com cada uma dessas terminações, derivando assim, no mínimo, 13 novos pronomes indefinidos. Eu pus 13 porque até onde eu contei deu 13. Eu falei, pode ser que tenha mais. Então eu vou deixar aqui no mínimo, que é para não ficar, ai, a senhora falou que era 13, mas eu vi mais. Beleza, se você viu mais, então tá escrito aqui, no mínimo 13, tá? Vamos lá ver. A gente pode combinar o some com one e body. A gente pode combinar o some com where e o some com o thing. Assim como a gente pode combinar todos os outros com todos esses outros aí que eu acabei de dizer. Então, a primeira série de combinações é essa daqui. Some junto com one vira someone. E some junto com body vira somebody. Os dois significam alguém, tá? É alguma pessoa. Lembra que some significa algum, né? E essas terminações aí de pessoa dão ideia de que a gente está falando de alguém, né? Alguém indefinido, não? Então, se eu juntar o some e o where, eu vou ter somewhere e significa algum lugar, tá? E se eu juntar o some e o thing, que é a terminação para coisas, eu vou ter something, que significa alguma coisa ou algo, tá bom? Aí a próxima combinação é a do N. A familhinha do N é anyone, anybody, que significa qualquer um, qualquer pessoa, qualquer um, tá? Os dois têm o mesmo significado, os dois são referentes à pessoa. Anywhere
tudo junto, tá? Anywhere, qualquer lugar. E o anything é qualquer coisa. Tá bem lógico, né? Vou passar um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar tão extenso. Aí a família do no, e a gente vai proceder da mesma forma, só que o no one, como vocês podem ver ali, tá separado. Ele é o único que não vai juntar as palavras, ele vai escrever separado, tá? No one e nobody. Os dois significam ninguém. Temos nowhere, que é lugar nenhum, e nothing, que é nada. Os dois aí, ó, os 3, 4, ó, 2, 3, 4, isso. No one é a combinação de no com one, nobody é a combinação de no e body, né? Nowhere é a combinação do no com o where, e o nothing, que virou uma palavra mais bonitinha, né? É muito massa pronunciar nothing. É combinação do no com o thing, tá? Que aí virou nada. Palavrinhas novas aí para o vocabulário da galera. Por último, a gente tem o every. A família do every também vai seguir a mesma regra. Everyone e everybody significa todo mundo. Everywhere significa todo lugar ou toda parte. Você vai falar assim, tem mosquito por toda parte. Então aí é everywhere. Então, em todo lugar também é everywhere, tá? Aí você fala, Deus está em todo lugar, God is everywhere. Mas vocês vão ver os exemplos mais pra frente, eu não usei esse lá na lista de exemplos, porque ele é muito fato, muito tão nítido, tão óbvio que chega a ser clichê, então, né? Todo lugar, toda parte, everywhere. E tudo, ali ó, everything. Você juntou o every e o thing, virou everything, que é tudo, que é o oposto de nothing, tá? Nothing, nada. Everything, tudo, beleza? Aí a gente consegue encontrar alguns exemplos com pronomes indefinidos. A maioria aqui é verso de músicas, tá? Eu desafio vocês a lerem cantando. O primeiro exemplo. Never mind, I'll find someone like you. Não importa, eu encontrarei alguém como você. Vocês perceberam, né? Eu deixei coloridinho o pronome indefinido e a tradução para vocês saberem localizar eles na frase e entender a função deles, tá? I need somebody like you. Eu preciso de alguém como você. Então, someone é alguém e somebody também é alguém, tá? Os dois são sinônimos. I'm riding somewhere south of heaven. Estou cavalgando para algum lugar ao sul do paraíso. Ou seja, o cara tá indo pro inferno. Tá, ok. I got something to say to you. Eu tenho algo para dizer a você. Ou alguma coisa, tanto faz, tá? Anyone, please send me anyone. Essa frase eu achei bem forte. Eu não conheço a música, tá? Mas quem conhece aí já sabe do que se trata. Então, qualquer um, por favor, me envie qualquer um. Desesperadora essa frase. E a próxima, is there anybody out there? Eu conheço 2 músicas com essa frase. Uma delas é Pink Floyd. Enfim, tem alguém aí fora? Frase interrogativa, pergunta, né? Mudou o significado do N. E é isso. I could go anywhere. Eu poderia ir a qualquer lugar. Nossa, legal, empolgante. Will you take her anywhere? Você vai levá-la a algum lugar? Mudou a tradução também no N na pergunta, né? Deu para perceber. Tá. She will have anything to eat later. Ela vai comer qualquer coisa mais tarde. Né? Ela se vira, ela que lute. Will you drink anything? Você vai beber alguma coisa? Já mudou também, porque é pergunta, né? E
anyone, tá? Uma frase no modo imperativo aí, tá dando uma ordem, tá dando um comando negativo, né? Uma proibição. Não machuque ninguém. Já tem um don't na presença de um termo negativo dentro da frase, não podemos usar o no, então a gente vai usar o any, tá? He can't find his wedding ring anywhere. Ele não consegue achar a aliança dele em lugar nenhum. Já mudou a frase de novo, né, para o negativo, porque já temos um termo negativo dentro da própria frase. A próxima, I don't have anything since I don't have you. Eu não tenho nada, já que eu não tenho você. Olha que bonitinho. Essa música é do Guns N' Roses. Procura que vocês vão saber. Próxima. There's no one like you. Aí, agora a negativa já mudou para negativa mesmo, tá? There's no one like you. Não há ninguém como você. Eu vou traduzir igual ao português, porque faz mais sentido traduzir como português. Tá bom? A próxima. Nobody said it was easy. Ninguém falou que era fácil. Essa é do Coldplay. Eu gosto muito dessa música. Procura na internet pelos versos, vocês vão achar que música que eu usei aqui, tá? From now on, we'll be going somewhere slowly instead of going nowhere fast. E a próxima é o próprio nome da música. Nothing's gonna stop us now. Nada vai nos impedir agora. Para quem não sabe, esse gonna é going to. É um futuro imediato que tá em algum lugar por aí das aulas da quarentena. E os últimos exemplos. Peace on earth for everyone. Paz na terra para todo mundo. Gente, Natal está chegando. E aí a gente vai começando a ser tocado pelo espírito natalino, né? E procura músicas que tem a ver com isso, com esse tema. Então eu achei uma musiquinha de Natal que diz isso: paz na terra para todo mundo. Everyone, todo mundo. Everybody também é todo mundo. Tem aquela musiquinha daquela série, né? Que todo mundo lembra. Mas eu coloquei uma outra música que eu gosto também aqui. Os cachorros do meu vizinho também gostam. Deixa eles expressarem a opinião deles lá. Vamos continuar a aula aqui. Everybody wants to rule the world. Que significa todo mundo quer dominar o mundo. Minha mãe diz que eu não sou todo mundo. Então, eu tenho preguiça disso. You can feel the magic in the air. You know it's everywhere. Você pode sentir a magia no ar. Você sabe, está em todo lugar ou em toda parte. Whatever, tá, gente? Essa daqui é a mesma música ali do Natal ali. A mesma música. Tirei do mesmo lugar. E o último exemplo é também uma música do mesmo artista da musiquinha de Natal. O verso da música é o nome da música. Everything I do it for you. Tudo que eu faço por você. Não deixa de ser verdade, porque, né, depois disso tudo aqui, eu devo dizer que, apesar de estar longe da sala de aula, eu não deixo de pensar nos meus alunos, num jeito de aprenderem, né, nessa situação de distanciamento que a gente está, e que esse aprendizado seja o mais light, o mais leve possível, que não seja tão sobrecarregado. Então eu quebro a minha cabeça, eu me mato aqui de pensar em como eu vou fazer isso, e essa aula aqui ficou enorme, porque
pensei em todos os detalhes, assim, com o maior cuidado, para vocês poderem se beneficiar desse aprendizado, né, o máximo possível. Então, deixa o seu joinha aí, por favor, que eu nunca busquei reconhecimento não, mas me dá uma força aí, tá? Que ultimamente eu tenho precisado, beleza? Fica todo mundo bem, fiquem com Deus, evita sair de casa, não façam tanta estripulia, como diz a minha mãe, e se cuidem, beleza? Cuidem de vocês, cuidem da família, e a gente se encontra na próxima aula.